Nós oramos, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, como eu disse para vocês, hoje nós vamos trabalhar o texto de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo já. Pegue aí a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21, até o versículo de número 28. É o texto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Amém? Você está com a sua Bíblia aberta? Pegue comigo, vamos ler esse texto da nossa meditação nessa noite? Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo de número 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, ter o testemunho da lei dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Versículo 28 para concluir. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Amém? Queridos irmãos, a influência de Romanos, como eu disse ontem, foi uma influência muito grande. Em 386 depois de Cristo, um pai na fé, um grande teólogo chamado Agostinho de Hipona, que era professor de retórica em Milão, ele teve um encontro com a palavra de Deus lendo essa carta. Diz a história que Agostinho estava no jardim de seu amigo Alímpio, estava ali tentando descobrir a graça de Deus, tentando descobrir a palavra de Deus, o poder de Deus através das Escrituras, quando de repente ele escuta no jardim do amigo uma criança numa casa vizinha cantando, dizendo pega e lê, que é o termo toleleguê, toleleguê. E Agostinho pega um texto e ele é confrontado por Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 13 e versículo 14, diz a história, onde esse homem então se converte lendo esse texto. As escrituras dão uma surra nele no bom sentido, e ele se converte a Deus, e Agostinho vai ser para muitos o maior teólogo do primeiro milênio da igreja. Há uma história que diga que tanto Lutero como Calvino beberam da fonte de Agostinho, só para você ter uma ideia de quem foi Agostinho. Do mesmo tempo, em 1515, o monge agostiniano chamado Martinho Lutero começou a expor a sua carta, a carta de Paulo, melhor dizendo, aos Romanos, ele começou em novembro de 1515 e foi até novembro de 1516. E Lutero foi expor essa carta, versículo por versículo, na Universidade de Wittenberg para os seus alunos. E quando Lutero foi expor essa carta, a história vai dizer que ele é confrontado e ele achava Deus injusto. E ele não conseguia entender o termo justiça de Deus, que é o que nós vamos falar muito aqui nessa noite. Para Lutero, um Deus justo teria que matar pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Então Lutero dizia que Deus era injusto, ele não conseguia entender o que seria a justiça de Deus. E ele diz que ele achava Deus um Deus injusto, porque se Deus fosse um Deus justo, verdadeiramente, ele teria que matar todos nós que somos pecadores. Em 24 de maio de 1738, João Wesley estava numa rua e ele ouviu o prefácio da carta de Lutero, do comentário de Lutero a Romanos. E a história diz que a alma dele queima na rua de Aldegastes. Ele foi, e isso foi muito importante, porque
Diz a história que quando ele ouvia alguém lendo o comentário de Lutero a Romanos, a alma dele ardia. E isso foi muito importante porque o grande avivamento do século XVIII ele veio através da vida de Lutero. Calbart também foi um outro grande estudioso na Suíça que foi influenciado por essa carta. Então você pode ver que a carta de Lutero ela era uma carta de cabeceira de grandes estudiosos. Dr. F.F. Bruce tem um comentário sobre a carta de Romanos que você pode comprar, que vai ser de muito boa valia para a sua biblioteca. Dr. Martyn Lloyd-Jones, um gigante da fé também, para muitos um dos maiores de todos os tempos, juntamente com John Stott, teve Romanos como cabeceira da sua biblioteca. Essa carta ela vai dispensar comentários. Quando nós pegamos o capítulo de número 3 e queremos entender expiação, esse termo expiação ele vem do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a palavra expiação ela vem da questão de propiciar. Propiciação é a palavra grega hilastério, que significa basicamente a tampa da Arca da Aliança. Ali na tampa era onde era expiado os pecados, onde o sumo sacerdote expiava os pecados do povo, e isso era feito uma vez ao ano. Então, expiação significa aplacar, acalmar a ira de Deus, perdoar pecados, passar por cima. São vários significados e vários termos que você pode ter. Essa expiação, ela deveria ser feita e o sangue deveria ser jorrado. E todos os homens, segundo Paulo, eles estão debaixo da ira de Deus. É interessante que antes de chegar na premissa do versículo 21, do capítulo 3, do versículo 21, Paulo ainda no capítulo 3, no verso 9, do verso 9 ao verso de número 20, ele vai mostrar a situação do homem. Ele vai dizer que todos os homens estão debaixo do pecado. Por exemplo, no versículo 9 ele diz: porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado. Olha a situação, como está escrito: não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso de número 12: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Ele vai mostrar que diante de Deus, o homem ele é totalmente pecador. O homem ele é totalmente réu de juízo, ele é totalmente réu da mão de Deus, da ira de Deus. Paulo vai dizer que todos os homens, tanto judeus como gentil, eles estão debaixo do pecado e eles estão debaixo da condenação. Então, de que forma, se Deus é um Deus justo, essa justiça tem que alcançar seres pecadores? É interessante que no versículo de número 19 e no versículo de número 20, acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia, vamos com bem calma hoje. O apóstolo vai dizer no verso 19: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz ao que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Verso 20: por isso, nenhuma carne, preste atenção, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Gente, isso aqui é muito paradoxo. Isso aqui é muito fora do comum. Como é que um fariseu está abrindo a boca dele, está dizendo que a lei que ele levantou a bandeira toda a vida agora não salva? Muito pelo contrário. Paulo, escute isso, Paulo passou a sua vida todinha de fariseu pensando que diante do tribunal de Deus, ele poderia se justificar através das suas obras como? Guardando a lei. Só que agora houve uma reviravolta no pensamento e na teologia do apóstolo, onde o mesmo vai dizer que a lei não pode justificar nenhuma, que nenhuma carne será justificada diante do Senhor pelas obras da lei. Como assim? O que aconteceu com o apóstolo Paulo para que ele largue a sua teologia, para que ele largue a sua crença, para que ele largue o conhecimento da lei e agora ele consiga afirmar que a lei não pode salvar ninguém? Preste atenção, nós estamos falando que o ser humano precisa ser justificado diante de Deus. E de que forma isso pode ser feito? Segundo a tradição judaica, a justificação se dará, a expiação, a propiciação será feita diante de Deus como? Através do cumprimento da lei.
Só que o próprio apóstolo Paulo vai começar, a partir do verso de número 9 do capítulo 3, dizer que todos estão debaixo do pecado. Vai dizer no verso 10, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. Paulo está colocando a nossa situação. Paulo está complicando mais ainda a situação de homens pecadores que precisam ser justificados. Ou seja, em outras palavras, ninguém conseguirá se declarar justo diante do tribunal de Deus. Quando você estuda a palavra justificação, um dos termos dessa palavra justificação, ela significa declarar-se justo diante do tribunal de Deus. Ela tem essa ideia de declarar justo, ou comprar um escravo e declarar ele justo diante do seu senhor. Comprar um escravo cativo no mercado e declarar ele justo. Então, Paulo está tentando aqui achar uma alternativa para dizer como é que eu e você iremos nos declarar justo diante do tribunal de Deus. Será pelas nossas obras? Será pelos nossos rituais? Será porque nós guardamos o sábado? Será porque nós congregamos numa igreja reformada, numa igreja pentecostal? Será porque nós somos assembleianos? Será porque o nosso sangue é judeu? De que forma alguém poderá se declarar justificado diante de um tribunal? Por quê? Porque no capítulo 3, no versículo de número 23, se você ler aí agora, ele vai dizer assim, ó, porque todos pecaram. Ele já deixa muito claro que todos os homens estão debaixo do pecado. E o salário do pecado é o quê? Me responda aí, você que está comigo, as 22 pessoas que estão online comigo. Responda para mim o que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Aí no versículo de número 21, que é no texto que nós vamos trabalhar, o apóstolo vai começar a mostrar que essa justificação não se dá do modo que ele entendeu a vida toda. Ele vai dizer que essa justificação vai se dar, preste atenção comigo, versículo 21, leia. Mas agora se manifestou sem a lei. Quando eu olho isso aqui, eu acho muita graça, assim, no bom sentido, eu fico maravilhado de ver um fariseu dizendo, mas agora, se é agora, é porque é um novo tempo. Se é agora, é porque agora há um novo caminho. Se é agora, é porque agora há um novo meio. Se é agora, é porque agora há uma nova, aleluia, há uma nova chance. E ele vai dizer aqui, mas agora se manifestou sem a lei. Querido, como é que vai se manifestar sem a lei? Você consegue entender isso? Ele passou a vida toda dizendo, olha, eu só posso ser justificado através da lei, através dos mandamentos mosaicos. Ele é fariseu, mas agora o fariseu parece ter esquecido tudo que aprendeu nas escolas de Hilel e de Shammai, aos pés de Gamaliel, onde ele foi instruído, e ele começa dizendo aqui, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Quando Lutero achava Deus injusto, porque na cabeça de Lutero, Deus teria que matar pecadores. Até Lutero entender, aleluia, que a justiça de Deus, essa é para você dar glória, que a justiça de Deus é Cristo. Você consegue compreender isso? Lutero passou a vida todinha pensando que o ritual e os sacramentos da Igreja Apostólica Romana poderiam colocar ele justificado diante de Deus. E ele falava, Deus, tu és, por quê? Porque diz a história que ele era um homem de oração, que ele era um homem de Deus, que ele era um homem bíblico, que ele cumpria os sacramentos, orava no milho, cumpria tudo que a igreja mandava, mas ele não tinha paz. E ele diz, Deus, tu és injusto. E na cabeça dele ele ficou remoendo a questão. Se Deus é justo, justificador, Deus santo, por que ele não mata nós que somos pecadores? Aí Lutero entendeu. Aleluia. Lutero entendeu que o que me torna justo diante do tribunal de Deus não é a justiça do homem, não é a justiça da lei, não é o ritual da minha igreja, não é o guardar o sábado. O que me torna justo diante de Deus é a justiça de Cristo. E Lutero disse, meu Deus, a justiça de Deus
não é eu fazer o que o Papa manda. A justiça de Deus é eu seguir Cristo Jesus, porque Ele é o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, como está escrito no versículo de número 26. Presta atenção, e é tão interessante que o próprio Paulo vai dizer assim, mas agora, sem a lei, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho. Irmão, olha que coisa linda, tendo testemunho da lei e dos profetas. Eu estou todo arrepiado aqui. Ele vai dizer que a Bíblia dele, de Gênesis a Malaquias, a lei e os profetas, a Torá e os quetuvins, os nevins, profetizaram e deram testemunho que quem é o justificador é Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, quem está dizendo isso não sou eu, essa teologia não é paulina, essa teologia não é minha, eu não inventei. Isaías falou isso, Jeremias falou isso, Malaquias falou isso, Zacarias falou isso, Miqueias falou isso, Sofonias falou isso, os profetas falaram isso. Paulo está dizendo, a lei e os profetas, Moisés falou isso. Aí ele vai dizer, então para que a lei? Aí ele, olha irmão, olha o que um fariseu vai falar. O fariseu vai abrir a boca dele, dá glória a Deus aí que está muito bom isso aqui, irmão. O fariseu vai abrir a boca dele e dizer assim, a lei não salva. Eu te pergunto, quando um fariseu falaria isso, se não tivesse tido um encontro com o Espírito Santo que regenera o mais vil pecador e faz dele um anunciador de boas novas? Ele vai dizer, versículo de número 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque depois que cai a escama, eu só consigo entender, e eu consigo entender que a justificação só se dará na minha vida através de Cristo. E ele vai dizer, olha, os profetas, a Bíblia de vocês está dizendo, ele disse assim, a lei de Moisés, então para que a lei? Ele disse simples, a lei só serve para mostrar que o pecado é pecado. A lei não te justifica, ela aponta ao justificador. Dá um glória aí, irmão. A lei aponta ao justificador. A lei não justifica ninguém. Ela apenas mostra quem é o justificador. Versículo de número 22, o negócio vai ficar bom agora. Aí ele diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Quando ele fala não há diferença, ele está fazendo um paralelo com quem? Versículo 22, com judeus e gentios. Ele está dizendo, olha, quem tem o sangue de Abraão e quem não tem o sangue de Abraão está no mesmo barco. Só pode ser salvo se olhar para a cruz. Aleluia! Ele está falando em outras palavras, irmão, que texto é esse, irmão? Não interessa se tu é sangue de Moisés, se tu é sangue de Abraão, não interessa, só pode ser salvo se olhar para a cruz, porque agora, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Irmão, que coisa maravilhosa, apontando para o justo e justificador, apontando para a expiação, o hilastério do Antigo Testamento. É interessante que essa palavra propiciação no Antigo Testamento era oculta, e somente o sumo sacerdote poderia ver, mas agora ela foi manifestada através de Cristo, que é o assento da santidade, que é o assento da propiciação dos nossos pecados. Aí ele vai dizer no versículo de número 23, acompanha comigo, lá vai. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui tem dois contextos. Se você pegar Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, todos pecaram. Ele vai usar a mesma expressão, pátanos amarternos, uma coisa assim. Ele vai usar a mesma expressão no capítulo 5, no versículo 12, quando ele fala todos pecaram, é que todos pecaram como raça. Mas aqui o Dr. F. Bruce diz que esse todos pecaram é um pecado de cada um. É um pecado individual. Ou seja, quando Paulo diz porque todos pecaram, preste atenção, quando todos pecaram ele está dizendo assim, olha, não há inocente diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Ele já desbancou a lei. Ele já disse, olha, a lei não pode salvar vocês.
Ele já mostrou, a obra de vocês não podem salvar vocês. Eu também pensava assim, eu vivi a minha vida toda. Paulo, ele era um religioso. Paulo levantava a bandeira da religião. Paulo pensava ou pensou que poderia se salvar. Aí vem o versículo de número 24. Agora o negócio fica lindo, irmão. Preste atenção nisso aqui, ó. Versículo de número 24. Ainda no 23, porque todos pecaram. E eu pergunto para você, qual é o salário do pecado? Você vai responder para mim, é a morte. Aí eu te pergunto, o que é que nós mereceríamos? Porque todos pecaram. Não se esqueça que nós estamos falando de justiça. Se todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Então o que teria que vir cair sobre nós seria o quê? A ira de Deus. Mas olha o que nos alcança. Se você não dá glória, agora você está desviado, meu irmão. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente, glória. Isso aqui quebra com qualquer possibilidade de algum homem, por mais crente que ele seja, por mais plantador de igreja que ele seja, por mais trabalhador do reino que ele seja, chegar diante de Deus, bater no peito e falar, eu sou o cara. Vou ler de novo o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela graça, a graça te alcançou, o favor imerecido te alcançou, pela redenção. A palavra redenção aqui é a palavra grega apulotrosis. Pela redenção, sendo justificados gratuitamente pela apulotrosis, que significa no grego, ato de comprar um escravo a fim de libertá-lo. Paulo está dizendo, olha, vocês estavam caídos, vocês nunca procurariam Deus, ninguém procura Ele, vocês estavam condenados, o pecado condenou vocês, mas Ele foi lá no mercado do pecado e comprou como? Com seu sangue. Aleluia! Apulotrosis. Uma certa vez John Bunyan, preste atenção nesse testemunho para você da glória. John Bunyan estava passeando pela casa e de repente, quando ele começou a sentir a palavra de Deus arder dentro dele, e ele começou a sentir o que era justificação, de repente ele ouve, ele narra dizendo, a história conta, que ele narra dizendo assim, de repente eu ouvi uma voz dizendo assim, ó, pecador, tu pensas que por causa dos teus pecados e das tuas fraquezas eu não posso te salvar? Aí a voz olhou para ele e diz assim, olha, porém, o meu filho que está junto a mim, ele diz assim, ó, o meu filho que está junto a mim, pecador, quando eu olho os teus pecados, eu não olho para ti, porque se eu olhasse para ti, eu mataria você, mas quando eu olho para o teu pecado, o meu filho que está junto a mim, eu olho para ele, porque só há redenção, aleluia, em Cristo Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu tratarei contigo. Aleluia. Eu tratarei contigo segundo e mediante aquilo, a satisfação que o meu filho me der. Deus irá tratar conosco no dia do juízo, conforme aquilo que Cristo falar de nós para ele. Vou repetir que essa é forte. Cristo tratará comigo e com você diante do tribunal de Cristo, mediante aquilo que Cristo falar de mim e de você para ele. Assim será o tratamento de Deus para nós. Aleluia! Aí ele diz no verso 24, sendo justificado gratuitamente, irmão, você não entendeu, eu acho. Eu acho que tem alguém dando glória aí do outro lado, não é possível. Nós estávamos condenados para o pecado, de repente veio uma palavra desse, a ira de Deus era para descer, e Deus, o apóstolo Paulo fala assim, porque todos pecaram no verso 23, quando ele fala todos pecaram, o que é que eu e você já espera? Meu Deus, a ira de Deus vai descer, a mão de Deus vai descer, estamos na roça, não tem como se salvar, não tem o que fazer. Aí de repente ele vem no verso 24, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há no seu sangue, aleluia, que há em Cristo Jesus, ó, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Essa palavra propiciação me chama a atenção.
é a palavra grega hilasterion. Escute isso. Ela tem um sentido que vem do propiciatório. Na Septuaginta ela é usada como propiciação, o lugar onde os pecados eram apagados. No grego pagão, propiciação significa acalmar, deixar manso, um calmante, viu? É assim que significa. Paulo está usando uma linguagem de tribunal de justiça. Ela tem um sentido de passar por cima. Era como se Deus olhasse, aleluia, para todos os pecados anteriormente cometidos, que é o que ele vai falar no versículo de número 25, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Era para ser assim, ó. Pecou Noé, morre. Pecou Adão, morre. Pecou Moisés, morre. Pecou Abraão, morre, porque todos pecaram. Pecou os profetas, morre, mas Deus tolera. Como? Tolera com calmante. O que é o calmante, irmão? Não é oferta no altar, não é dízimo que te enganam. O que tolera a ira de Deus não é tu dar o teu dinheiro para falso profeta, para falso pastor. O que tolera a ira de Deus contra a nossa vida é o sangue de Jesus, que é propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Você pode dar um glória a Jesus aí, meu irmão, por essa palavra. Nós éramos dignos de ira, sendo justificados gratuitamente. Versículo 25, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Foi de graça, é de graça, mas custou caro. É pela graça, mas custou caro. Custou o sangue de Jesus, meu irmão. Ainda tem crente que está dentro da sua caixa de fósforo, pastor Nixon, um grande abraço para o Senhor. Ainda tem crente que está dentro da caixa de fósforo, dentro do seu mundinho, dentro do seu planetinha, dizendo: Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus gosta tanto de você, Deus te ama tanto. Para de medir o amor de Deus por casa, carro novo, conta bancária. Deus te ama tanto que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, primogênito, para que toda nele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu te pergunto agora, que amor é esse? Ô glória! Eu te pergunto, que amor é esse, querido? Que amor é esse que nos alcançou? O apóstolo Paulo está sendo tão cheio de Deus que ele diz, olha, ele tolera. A Bíblia diz, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8, para você dar um glória a Deus juntamente com sua casa e com a sua família bem forte. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e será eternamente. Ontem passado, hoje presente, amanhã futuro, para sempre futuro. Por quê? Porque em Cristo estão sendo pagos os pecados do passado. Em Cristo está sendo pago o pecado de Adão. Em Cristo está sendo pago o pecado de Moisés. Em Cristo está sendo pago o pecado de Abraão. Em Cristo Deus tolera. Deus toma o calmante. O que é o calmante? Por isso que o apóstolo Paulo, oh aleluia, vai dizer que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Era como se Deus estivesse olhando para pecadores, para seres pecadores, e dizendo, eu vou matar, eu vou destruir, mas o sangue. Por isso que Charles Haddon Spurgeon disse que quando Deus olha para a terra, ele não vê eu e você. Se fosse assim, ele nos mataria, mas ele vê a marca do sangue de Jesus todos os dias sobre a nossa vida. É por isso que essa ira não nos alcança, porque nós estamos marcados e somos considerados justos diante do tribunal do Todo-Poderoso. Enquanto o sangue de Caim, talvez você não saiba, mas o sangue fala. Enquanto o sangue de Caim estava dizendo vingança, porque Deus pergunta, Caim, cadê o teu irmão? Porque o sangue dele está clamando vingança. Enquanto o sangue de Caim clamava vingança, o sangue de Jesus no Calvário estava clamando, Pai, perdoa, aleluia. Quer ser considerado justo diante do altar de Deus? Irmão, que texto é esse? Quando eu entendi esse texto aqui, a minha vida cristã nunca mais foi a mesma. Todos os tabus pentecostais, dogmas pentecostais mal ensinados caíram por terra. Porque eu descobri que se
eu estou de pé, que se eu estou bem, que se eu tenho ministério, que se eu estou com uma família abençoada, é porque a graça de Jesus me alcançou pela propiciação e redenção que há no sangue daquele que vive e reina para todo sempre. Isaías capítulo de número 53, versículo de número 11, o profeta abre a boca e diz assim: e ele verá todo o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Por isso ele começa o capítulo 53 com uma pergunta dizendo: quem creu na nossa pregação? Quando eu e você pegamos o evangelho, vivemos a vida cristã de qualquer jeito, de qualquer forma, do nosso jeito, a gente pega todo o sacrifício que Cristo fez na cruz e dizemos assim, ó, não dou valor nisso aqui, não quero isso aqui para mim. E Paulo está nos ensinando, aleluia, oh glória, que o que Cristo veio fazer por nós é tão grande. Irmão, olhe isso, preste atenção nisso. O que é amor? Nós pecadores esperamos ira, e ele pega o único filho que ele tem, o único filho que ele tem, porque nós somos adotados, viu? Desculpa a expressão, nós estamos indo na companhia, nós estamos indo pela misericórdia. Ele pega o único filho que ele tem e fala: desce. Agora imagine o que é toda a ira, desde Adão até os pecados que ainda vão acontecer. Imagine o que Deus está prestes para lançar, e ele lança no filho. E para nós pecadores, ele pega o amor, a graça, a misericórdia, a compaixão, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, os atributos comunicáveis. Ele pega tudo que tem e derrama sobre a tua e sobre a minha vida. Tolera, pega o filho, que é digno de honra, de glória, de poder, de autoridade, de unção, e diz: vou lançar sobre ti o pecado do Narciso, vou lançar sobre ti o pecado do Nilson, vou lançar sobre ti, aleluia, o pecado do avivamento na palavra. Oh, glória a Jesus. Isso é uma palavra, irmão, que nos constrange. Que amor é esse? Que graça. E a Bíblia diz assim, Paulo vai dizer na frente no capítulo 5, e ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Deixa eu te perguntar, o que nós tínhamos para ele ver amor em nós? O que tínhamos para oferecer a ele? O que temos para oferecer a ele? Isso nos constrange. Eu fico muito chateado quando eu vejo o crente dizendo: eu vou pagar o preço está pago. Nós vamos passar a nossa vida todinha tentando fazer a obra, o trabalho cristão, e nós ainda ficaremos devendo e nós nunca poderemos pagar o que ele fez por nós. Você consegue compreender isso, irmão? A ira era para estar sobre mim. Nós erramos todo dia. A ira é para estar sobre você. Isso é expiação. É o pai pegar o único filho que tem e falar: desce, vai lá, vou jogar ira em ti, para que eu e você pudéssemos ter o direito de sermos chamados, adotados e fazer parte dessa família. Oh, aleluia. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ó, Cristo é tão poderoso que ele não só te justificou, ele é justo e justificador. O apóstolo Paulo está dizendo: quer ser salvo? Olha para a cruz. Quer ser salvo? Crê na cruz. Quer ser salvo? Olha para Cristo. Quer ser salvo? Olha para o Calvário. Você consegue compreender isso, irmão? Se isso não te constrange, se isso não faz tu rever,
se isso não faz você rever pecados, rever conceitos, a gente ainda não entendeu o que é o Evangelho. Que Deus é esse que faz, que dá ira no filho que merece amor, e pega amor e joga em criaturas que merecem o poder da sua ira. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo diz assim, estou terminando, versículo de número 26, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Escute isso. Cristo ocupa uma posição singular entre o homem e Deus e o homem. Quando se fala na representação homem, quando Deus, homem representativo, ele absolve o pecado. E quando se fala na questão representante de Deus, ele comunica a graça de Deus. Por isso que ele é justo e justificador. Porque ele é justo. Porque a ira de Deus que era para cair sobre nós, cai sobre ele. Porque é justificador. Porque é ele que comunica aos homens a graça e os atributos de Deus. Aqui cai toda a soberba. Aqui cai toda a arrogância. Aqui cai todo o ego. Aqui cai todo o eu. Aqui cai todo eu sou. Aqui cai todo eu posso. Aqui cai todo eu faço. Versículo de número 27. Onde está logo a jactância? Onde está a soberba? Jactância é soberba. Aleluia. Presta atenção nisso. Onde está a soberba? É excluída. Por qual lei? Das obras? Aí ele fala, não, mas pela lei da fé. Aí ele termina no versículo de número 28, para nossa conclusão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Aleluia. Quando o povo de Israel estava no deserto, a Bíblia diz que Deus lança serpentes e elas mordem os israelitas, os hebreus, ainda são hebreus ali. E Moisés levanta uma serpente que tem por nome Neustã, uma serpente de bronze, para que quando eles olhassem para a serpente na cruz, eles fossem curados. Moisés já estava dando uma tipificação, que a única maneira de um homem ser justificado é olhando para um madeiro, é olhando para uma cruz. Peguemos todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores e coloquemos aos pés da cruz. A cruz sara, a cruz nos constrange, a cruz nos mostra quem somos, a cruz nos mostra o que devemos fazer. Se essa graça te alcançou, dê glória a Deus aí. Se essa graça te alcançou, abrace a sua família aí nessa noite. Se essa graça te alcançou, ore pelos seus filhos nessa noite. Se essa graça te alcançou, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Se essa graça te alcançou, diga a Deus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Se essa graça te alcançou, diga, Senhor, eis-me aqui. Se essa graça te alcançou, seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Se essa graça te alcançou, que você possa ser diferente. Se essa graça te alcançou, que a glória de Deus invada o teu ministério nessa noite. Mediante a tanto sofrimento, a tanta dor, a tanta luta, a tanta perda, mediante a tanta coisa que tem acontecido, o que tem nos segurado de pé, o que tem nos sustentado, é olhar para a cruz nesse momento.
Toda vez que você tentar pensar em desistir, passar pela tua cabeça em parar, lembre do que Cristo fez por você. Uma certa vez Jesus estava às margens da Palestina. Me perdoe, desculpe. Uma certa vez Jesus estava às margens da Palestina. E um jovem chegou diante dele e disse assim: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele disse: guarda os mandamentos. Ele disse: eu guardo isso desde a minha mocidade. E o Senhor falou: quer ser perfeito? Porque Deus, escute isso, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele disse: vai, vende tudo que tu tem, reparte aos pobres e vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu de cabeça baixa, triste. Você pode combater a minha palavra dizendo: pastor, como é que Jesus fala de prosperidade, fala para um jovem rico? Como é que ele pode pregar desse jeito, se nem casa ele tinha? Porque Lucas diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Eu te garanto que Jesus sabia o que ele estava fazendo, falando àquele jovem. Quando Jesus disse para aquele jovem: vai, vende tudo o que tu tem, vem e me segue, ele estava falando para aquele jovem: vai lá e faz o que eu fiz. Eu deixei a glória, deixei o Pai, deixei o conforto do Pai, deixei os anjos que me adoravam, encarnei para vir morrer aqui, para que eu e você, irmão, tivéssemos o direito de ser salvo. Isso excede qualquer conhecimento, qualquer teologia. O evangelho, ele é simples. Deus abençoe tua casa, tua família, teu lar, teu ministério. Nós vamos passar isso juntos. Nós vamos vencer. Eu tenho certeza, irmão, que nós vamos cantar o hino da vitória. Ore comigo. Ó Deus de Israel, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa noite. O teu sangue nos alcançou. Quem éramos nós? A tua palavra, ela transforma, ela tem poder. Como o Senhor transformou Agostinho, como o Senhor transformou Lutero, como o Senhor tocou em Calbart, em Wesley, em John Bunyan, como o Senhor converteu a cada um de nós. Nós não podemos nos justificar, mas nós cremos no teu sangue justificador. Nós cremos na redenção que há no teu nome, na propiciação que há no teu nome, no teu sangue, Senhor. Abençoa os irmãos que acompanharam, nos dá força, nos dá paz, e que nós possamos a cada dia ser cheios do teu Espírito. Senhor, olha as famílias que estão enlutadas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando, seus entes queridos. É tempo, Senhor, de chorar. Há uma colheita sendo feita na terra, mas a nossa vida te pertence. Faz tudo para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome na nossa vida. Nos dá força, Senhor, porque nós vamos passar tudo isso e o teu nome será glorificado. Abençoa o meu rebanho, meus amigos que estão aqui acompanhando, pessoas que acreditam no nosso ministério, pessoas que estão junto conosco nessa peleja. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém, irmãos? Deus te abençoe, te guarde sempre. Paz do Senhor.